Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lightroom Brasil e hoje vamos conversar sobre se devemos utilizar arquivos TIFF ou PSD ao enviar imagens do Lightroom para serem editadas no Photoshop. Se você já utiliza o Lightroom há algum tempo, já deve ter percebido duas coisas. Primeiro, que sempre que você envia uma imagem para o Photoshop para edição, utilizando o comando editar em, ela sempre é convertida em um outro formato de imagem. Ela deixa de ser um DNG, um arquivo RAW, para ser um TIFF ou um PSD. Isso acontece porque o Photoshop não trabalha com arquivos que não sejam mapas de pixel. E os arquivos RAW, eles têm um funcionamento diferente. Por isso que mesmo quando você abre um arquivo DNG ou um arquivo RAW dentro do próprio Photoshop, diretamente no Photoshop, ele é primeiro aberto no Adobe Camera Raw para ser interpretado e convertido aí no mapa de pixels, para daí, então, ir para o Photoshop para você poder fazer os ajustes, o tratamento, as montagens que você quiser. E a segunda coisa que você deve ter percebido é que nas opções do Lightroom, você pode selecionar se quer utilizar arquivo TIFF ou arquivo PSD para fazer esse envio, além de algumas outras configurações. Então eu vou mostrar para vocês essas configurações, vou falar sobre elas e vou aí explicar por que devemos utilizar uma configuração ou outra. Então fique com a gente até o fim do vídeo, principalmente se você utiliza bastante esse envio para o Photoshop, porque eu tenho certeza que você vai descobrir aí algumas coisas que você não sabe e o seu HD, eu tenho certeza, vai lhe agradecer. Então, não esqueça de deixar aquele like no vídeo, se inscrever no nosso canal e visitar o nosso site no www.lightroombrasil.com.br para conhecer o nosso blog e também os nossos pacotes de presets e pincéis para Lightroom. Então, vamos para a tela do computador, onde eu vou mostrar para vocês as opções que nós temos aí para utilizar no editar no Adobe Photoshop. Caso você nunca tenha visitado as opções aí de edição externa do Lightroom, elas ficam no menu Editar, Preferências e então na aba Edição Externa. E aqui você pode ver que temos a opção Editar em Adobe Photoshop CC 2019. E aqui nós temos essa primeira opção que é o formato de arquivo, que é onde a gente escolhe se a gente quer utilizar TIFF ou PSD para enviar as imagens para o Photoshop. E aqui está o nosso dilema. Então, antes de explicá-lo, eu vou explicar algumas outras opções. Aqui nós temos o espaço de cor, que podemos optar entre ProPhoto, Adobe RGB, Display P3 e sRGB. E aqui embaixo nós temos a profundidade de bits. O ideal aqui, de modo geral, é que a gente utilize o ProPhoto RGB e 16 bits por componente para que mantenhamos aí a maior qualidade de imagem ao fazer essa conversão para o Photoshop e depois retornar essa imagem para dentro do Lightroom. Então, a não ser que você tenha um problema aí de ter um computador que seja muito antigo, que passe trabalho com imagens em 16 bits por componente, aí você pode reduzir, mas o ideal é que você não reduza, que você trabalhe com esse espaço de cor e essa profundidade de bit. Em seguida, nós temos a resolução. A resolução aqui é só um metadado, não importa o número que eu colocar, a minha imagem vai ser enviada com todos os seus pixels lá para o Photoshop. Ela só precisa aí colocar alguma coisa no metadado de resolução, então o número que eu colocar vai para o metadado, mas ele não vai afetar diretamente a qualidade da imagem, então de modo geral eu deixo o padrão 240 aqui e não mexo. E o próximo menu é que vem aqui a questão que vai nos fazer escolher entre o TIFF e o PSD. Se você reparar, aqui do lado eu tenho algumas recomendações sobre utilizar o ProPhoto RGB e o 16 bits. E aí quando eu troco para PSD, ele avisa aqui que o PSD pode ser menos eficiente que o TIFF no que diz respeito a atualizações de metadados. Além disso, lá no Photoshop, eu tenho que maximizar a compatibilidade do Photoshop. A questão é o seguinte, se você ler nas entrelinhas, você vai perceber que o Lightroom, na verdade, ele quer te convencer a utilizar o arquivo TIFF como arquivo de comunicação entre o Photoshop e o Lightroom para que você tenha maior compatibilidade. Mas existe um problema aí, né, que pode pesar aí na nossa escolha, que é o quê? A compactação. O arquivo PSD, ele é um arquivo que passa por uma compressão, uma compactação. E é uma compactação sem perdas, ou seja, reduz-se o tamanho de arquivo, mas sem perda de qualidade.
O TIFF, ele também tem essa opção. Você viu ali no menu. Lá no menu, lá embaixo, tem a opção e você pode escolher ali uma compactação do estilo zip para reduzir o seu tamanho de arquivo. A questão é, essa opção não funciona. Isso mesmo, essa opção está no Lightroom há muito tempo, fazem anos. Se não me falha a memória aí, é lá da época do Lightroom 4 e até hoje ela simplesmente não funciona. Ela é bugada. Não importa se você coloque D1 ou coloque zip, a sua imagem vai para o Photoshop da mesma maneira e é salva da mesma maneira, criando um arquivo gigante. Inclusive, existem relatos desse bug. No fórum da Adobe existem tickets de suporte sobre esse bug e a Adobe nunca fez nada. Na verdade, existem alguns comentários da equipe do Photoshop dizendo que o Photoshop está fazendo exatamente o que é dito e é o Lightroom que não está enviando o comando correto de solicitar que o arquivo seja compactado em zip. E qual é o resultado para nós, usuários do Lightroom? Bem, acontece que seu arquivo vai para o Photoshop e ele volta um arquivo gigante. Então, se você fizer a comparação, exportar o mesmo arquivo para o Photoshop em PSD e em TIFF, aplicar as mesmas alterações, criar o mesmo número de camadas e salvar, você vai ver que o arquivo PSD fica um bocado menor. Nos meus testes, geralmente ele fica aí na média de uns 30% a 40% menor. Então, um arquivo aí de 900 megas, por exemplo, num TIFF, no PSD vai ficar com 600 megas. Então, nessa disputa, como os dois no fundo eles são bastante compatíveis desde que você tome aquele cuidado, eu acho aí que quem ganha é o PSD, né? Afinal, o seu HD vai agradecer aí ter arquivos 30% a 40% menores do que TIFFs gigantescos aí na sua máquina. Mas existe um cuidado, então vamos voltar para a tela do computador. Então, quando selecionamos aqui PSD, você vai ver que eu não tenho aquela última opção, porque ele é compactado automaticamente. Eu não vou ter problemas com isso, já vou ter um arquivo menor. Mas, como avisa aqui, eu preciso tomar cuidado com a opção de maximizar compatibilidade. Caso contrário, o meu Photoshop vai criar um arquivo que o Lightroom não consegue ler. Vai abrir no Lightroom simplesmente como um quadrado cinza. E onde eu configuro isso? Onde pelo menos eu dou uma olhada para ver se está tudo certo. Vou dar OK aqui, vou no Photoshop e aqui vou em Editar, Preferências e vou em Controle de Arquivo. Cliquei aqui, vai abrir as preferências do Photoshop e aqui embaixo eu tenho maximizar a compatibilidade de arquivos PSD e PSB. E aí eu deixo na opção Sempre. E ele vai fazer sempre aí esta maximização da compatibilidade e o arquivo vai funcionar perfeitamente no Lightroom. Então, concluindo aí a nossa saga entre escolher utilizar arquivo TIFF ou arquivo PSD, enquanto a Adobe não corrigir aquele bug do Lightroom de que você opta pela compactação, mas a compactação simplesmente não acontece, nós acabamos ficando aí com o PSD para reduzir o espaço ocupado em disco. Principalmente se você utiliza muito essa função, ela vai devorar o seu HD se você ficar utilizando o TIFF. Existe aí algumas alternativas, como utilizar a opção salvar como no Photoshop, aí forçar a compactação e coisas do tipo, mas aumenta aí o seu fluxo de trabalho em alguns passos, torna ele mais lento. Então, até que a Adobe faça essa correção, eu dou preferência pelo arquivo PSD mesmo. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, se você aprendeu uma novidade, não se esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Clica no sininho aí se você quiser receber notificações de novos vídeos sempre que a gente gravar e subir aqui novos vídeos para o YouTube. No mais, fica um grande abraço a todos vocês, até breve e os vejo em um próximo vídeo.